Boa noite, amados irmãos. Graças ao Senhor, mais uma reunião. Vamos estar dando continuidade aqui, com a permissão do Senhor, na leitura do livro de Números, do irmão Mackintosh, capítulo 6. O irmão pode baixar mais um pouco para a gente ler um parágrafo antes, né? Que é a noção do que está sendo dito. Ok. Os irmãos conseguem me ouvir normalmente? Então vamos lá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Desta maneira abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. E eles porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Esta bênção copiosa flui através do canal do sacerdócio. Arão e seus filhos são comissionados para pronunciar esta maravilhosa bênção. A Assembleia de Deus deve ser abençoada e guardada por ele. Continuamente, ela deve sempre se aquecer na luz do sol de seu gracioso semblante. Sua paz deve fluir como um rio. O nome de Jeová deve ser invocado sobre ela. Ele está sempre lá para abençoar. Que provisão! Ó, que Israel tivesse entrado nela e vivido no poder dela, mas eles não fizeram. Eles rapidamente se desviaram, como veremos. Rapidamente se desviarão, como veremos. Eles trocarão a luz do semblante, a luz do semblante de Deus pela escuridão do Monte Sinai. Eles abandonarão o terreno da graça e se colocarão sob a lei. Em vez de ficarem satisfeitos com sua porção no Deus de seus pais, eles cobiçarão outras coisas. Compare Salmos 105 e 106. Em vez da ordem da pureza e da separação para Deus, com as quais nosso livro abre, temos desordem, contaminação e entrega à idolatria. Bênção de número 6. Terá sua plena aplicação quando as 12 tribos de Israel serão dispostas em torno daquele padrão imperecível. Jeová chamar. Ezequiel 48:35. Quando serão purificadas de todas as suas impurezas e consagradas a Deus no poder do verdadeiro nazireado. Essas coisas
são apresentadas da maneira mais completa e clara, ao longo das páginas dos profetas. Todas essas testemunhas inspiradas, sem nem mesmo uma voz dissidente, dão testemunho do futuro glorioso reservado para o Israel literal. Todas elas apontam para o tempo em que as nuvens pesadas que se reunirão e ainda pairão sobre o horizonte da nação serão afastadas diante dos raios brilhantes do sol da justiça. Quando Israel desfrutará de um dia sem nuvens, de bem-aventurança e glória, sob as videiras e figueiras daquela mesma terra que Deus deu com possessão eterna a Abraão, Isaque e Jacó. Se negarmos o precedente, podemos muito bem cortar uma grande parte do Antigo Testamento, e não uma pequena parte do Novo. Pois tanto em um quanto no outro, o Espírito Santo dá testemunho mais claro, inequívoco, deste fato precioso, a saber, misericórdia, salvação e bênção para a semente de Jacó. Não hesitamos em declarar nossa convicção de que ninguém pode entender os profetas se não vir isso. Há um futuro brilhante reservado para o povo amado de Deus, embora agora rejeitado. Vamos ter cuidado com a forma como lidamos com esse fato. É um assunto muito grave tentar interferir de qualquer forma na aplicação verdadeira e adequada da palavra de Deus. Se ele prometeu abençoar a nação de Israel, vamos ter cuidado com a forma como buscamos forçar o fluxo de bênçãos a fluir em um canal diferente. É uma coisa séria adulterar o propósito declarado de Deus. Ele declarou ser seu propósito dar à terra de Canaã uma possessão eterna para a semente de Jacó. E se isso for questionado, não vemos como podemos manter firme a integridade de qualquer porção da palavra de Deus. Se nos permitirmos brincar com a grande divisão do cânon inspirado, verdadeiro objetivo, então que segurança temos em referência à aplicação das Escrituras? Se Deus não quer dizer o que diz quando fala de Israel e da terra de Canaã, como sabemos que ele quer dizer o que diz quando fala da igreja e de sua porção celestial em Cristo? Se o judeu for roubado de seu futuro glorioso, que segurança tem um cristão quanto ao seu? Leitor, lembremos-nos de que todas, não apenas algumas, as promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus. Enquanto nos regozijamos na aplicação desta preciosa declaração a nós mesmos, não procuremos negar sua aplicação aos outros. Acreditamos plenamente que os filhos de Israel ainda desfrutarão da maré cheia de bênçãos, apresentadas no parágrafo final de número 6.
E até então, a Igreja de Deus é chamada a participar das bênçãos peculiares a si mesma. Ela tem o privilégio de conhecer a presença de Deus com ela e em seu meio continuamente, habitar na luz de seu semblante, beber do rio da paz, ser abençoada e guardada dia a dia por aquele que nunca cochila nem dorme. Mas nunca nos esqueçamos. Sim, lembremos-nos profunda e constantemente de que o sentido prático e o gozo experimental dessas imensas bênçãos e privilégios serão na exata proporção em que a Igreja busca manter a ordem, a pureza e a separação nazireia, a qual ela é chamada como morada de Deus, o corpo de Cristo, a habitação do Espírito Santo. Que essas coisas penetrem em nossos corações e exerçam sua influência santificadora sobre toda a nossa vida e caráter. Tem a nota do texto ali que o irmão colocou, né? Os profetas, nas citações acima, são aqueles do Novo Testamento, como é evidente pela forma de expressão. Se o apóstolo quisesse dizer profetas do Antigo Testamento, ele teria dito seus santos profetas e apóstolos. Mas o ponto exato em que ele está insistindo é que o ministério nunca havia sido revelado até seu tempo, que não havia sido dado a conhecer aos filhos dos homens em outras eras, que estava oculto em Deus, não oculto nas Escrituras, mas na mente infinita de Deus. Ponto 2. A declaração no texto se refere A declaração no texto se refere, é claro, às profecias do Antigo Testamento. Há passagens nas epístolas aos Romanos e Gálatas, nas quais todos os crentes são vistos como a semente de Abraão. Vê Romanos 4, de 9 a 17, e Gálatas 3, versículo 7, 9, 21 e o capítulo 4, versículo 16. Mas isso é, obviamente, algo completamente diferente. Não temos revelação da igreja propriamente dita nas Escrituras no Antigo Testamento. E aqui parece que a gente encerra o capítulo 6, né? É o tempo aqui, os irmãos quiserem comentar alguma coisa.
Vamos continuar a leitura, irmãos. Só um negócio aqui. Capítulo 8, ou capítulo 7 de Números. Esta é a sensação mais longa de todo o livro de Números. Ela contém uma declaração detalhada dos nomes dos 12 príncipes da congregação e de suas respectivas ofertas na ocasião da montagem do tabernáculo. E aconteceu que no dia em que Moisés armou completamente o tabernáculo e ungiu e o santificou, e todos os seus instrumentos, tanto o altar como todos os seus vasos, e os ungiu, e os santificou, e os príncipes de Israel, cabeças da casa de seus pais, que eram os príncipes das tribos, e estavam sobre os que foram contados, ofereceram, estavam, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram. E trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos, e 12 bois, um carro para dois, um carro para 2 dos príncipes, e para cada um boi. E os trouxeram perante o tabernáculo. Irmão, pode subir mais, por favor? E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma-o deles, para que sejam para fazer o serviço do tabernáculo da congregação, e os darás aos levitas, a cada homem segundo o seu serviço. E Moisés tomou os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gersom, segundo o seu serviço. E 4 carros e 8 bois ele deu ao filho de Merari, de acordo com o seu serviço, sob a mão da Itamar, filho de Arão, de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate ele não deu nenhum, porque o serviço do santuário pertencente a eles era que eles deveriam carregar sobre seus ombros. Número 7, de 1 a 9. Percebemos, ao meditar nos capítulos 3 e 4, que os filhos de Coate tinham o privilégio de carregar tudo o que era mais precioso dos instrumentos e móveis do santuário.
Por isso, eles não recebiam nenhuma oferta dos príncipes. Era seu serviço alto e sagrado carregar sobre os ombros e não fazer uso de carroças ou bois. Quanto mais de perto examinamos as coisas que foram confiadas à custódia, manifestações mais profundas e plenas de Deus em Cristo. Os Gersonitas e Meraritas, ao contrário, tinham a ver com as coisas que eram mais externas. Seu trabalho era mais áspero e mais exposto, e, portanto, eles eram providos com a ajuda necessária que a liberalidade dos príncipes colocava à sua disposição. O coatita não queria a ajuda de uma carroça ou de um boi em seu serviço elevado. Seu próprio ombro deveria suportar o precioso fardo místico. E os príncipes ofereceram para a dedicação do altar no dia em que foi ungido. Até os príncipes ofereceram sua oferta diante do altar. E o Senhor disse a Moisés: eles oferecerão sua oferta, cada príncipe em seu dia, para a dedicação do altar. Um leitor não espiritual, ao passar os olhos por este capítulo, extraordinariamente longo, pode se sentir disposto a perguntar por que tanto espaço é ocupado em um documento inspirado com o que pode ser dado no compasso de uma dúzia de linhas. Se um homem estivesse dando um relato da transação daqueles 12 dias, ele, com toda probabilidade, teria resumido tudo muito brevemente em uma declaração, e nos dito que os 12 príncipes ofereceram cada um tais e tais coisas. Mas isso não teria se adequado à mente divina de forma alguma. Os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, nem seus caminhos como os nossos caminhos. Nada poderia satisfazê-lo, exceto o relato mais completo e detalhado do nome de cada homem, da tribo que ele representava e da oferta que ele fez ao santuário de Deus. Daí este longo capítulo de 89 versículos. Cada nome brilha em sua própria distinção. Cada oferta é minuciosamente descrita e devidamente estimada. Os nomes e as ofertas não são amontoados promiscuamente juntos. Isso não seria como o nosso Deus, e ele só pode agir como ele mesmo em tudo o que ele faz, e falar como ele mesmo tudo o que ele diz. O homem pode passar apressadamente ou descuidadamente por presentes e ofertas, mas Deus nunca pode, nunca faz e nunca fará.
Ele se deleita. Peraí, só um momento. Ele se deleita, nunca se esquece da menor coisa. E não apenas ele mesmo não se esquece, mas ele toma esforços especiais para que milhões incontáveis leiam o registro. Com pouco, aqueles 12 príncipes imaginavam que seus nomes e suas ofertas seriam transmitidos de era em era, para serem lidos por incontáveis gerações. No entanto, assim foi, pois Deus quis assim. Ele entrará no que pode parecer para nós um detalhe tedioso. Sim, se você quiser, o que o homem pode considerar tautologia, em vez de omitir um único nome de qualquer um de seus servos ou um único item de sua obra. Vamos para subir mais, por favor? Assim, no capítulo diante de nós, cada príncipe tem seu próprio dia designado para a apresentação de sua oferta e seu próprio espaço designado na página eterna da inspiração, na qual o registro mais completo de seus dons é escrito por Deus, o Espírito Santo. Isto é divino. E não podemos dizer que este sétimo capítulo de Números é uma daquelas páginas exemplares do livro da eternidade, nas quais o dedo de Deus gravou os nomes de seus servos e o registro de suas obras? Acreditamos que sim. E se o leitor voltar ao 23º de 2 Samuel e ao 16º de Romanos, encontrará duas páginas semelhantes. Na primeira temos os nomes e os feitos dos dignos de Davi. Na última, os nomes e os feitos dos amigos de Paulo, em Roma. Em ambas, temos uma ilustração do que nos sentimos persuadidos é verdade sobre todos os santos de Deus e os servos de Cristo, do primeiro ao último. Cada um tem seu próprio lugar especial no rol, e cada um seu lugar no coração do Mestre. E todos sairão aos poucos, entre os poderosos de Davi. Temos os três primeiros, os três e os 30. Nenhum dos 30 jamais alcançou um lugar entre os três. Nenhum dos três chegou aos três primeiros.
Nem somente isso, cada ato é fielmente registrado e a substância e o estilo são colocados diante de nós com a maior precisão. Temos o nome do homem, o que caneta infalível, imparcial do Espírito Santo. Caneta. Eu não posso subir mais, por favor? Assim também, quando nos voltamos para aquela notável página de amostra fornecida em Romanos 16, temos tudo sobre Febe, o que ela era e o que ela fez, e que base sólida ela tinha para apoiar sua reivindicação sobre a simpatia e o socorro da Assembleia em Roma. Então temos Priscila e Áquila, a esposa colocada em primeiro lugar, e como eles tinham dado seus próprios pescoços pela vida do abençoado apóstolo, e ganharam seus agradecimentos e o de todas as igrejas dos gentios. Em seguida temos o bem-amado Epeneto e Maria, que concedeu não meramente trabalho, mas muito trabalho ao apóstolo. Não teria expressado a mente do Espírito ou o coração de Cristo meramente dizer que Epeneto era amado ou que Maria havia concedido o trabalho. Não, os pequenos adjuntos bem e muito eram necessários para estabelecer o status exato de cada um. Mas não devemos nos estender e apenas chamaremos a atenção do leitor para o versículo 12. Porque o escritor inspirado não coloca Trifena, Trifosa e a amada Perside sobre um título. Por que que ele não lhes atribui uma e a mesma posição? A razão é perfeitamente bela, porque ele só podia dizer das duas primeiras que elas tinham trabalhado no Senhor, enquanto que era devido à última acrescentar que ela tinha trabalhado muito no Senhor. Pode haver algo mais discriminado, mais discriminador? São as três primeiras e as 30 novamente. Não há mistura promíscua de nomes e serviços juntos. Nenhuma pressa, nenhuma imprecisão. Somos informados sobre o que cada um era e o que ele fez. Cada um obtém seu próprio lugar e recebe sua própria recompensa de louvor. E isto, observe-se, é uma página exemplar do livro da eternidade. Quão solene e, no entanto, quão encorajador. Não há um único ato de serviço que prestamos ao nosso Senhor que não seja registrado em seu livro.
e não apenas a substância do ato, mas também o estilo dele, pois Deus aprecia o estilo tanto quanto nós. Ele, ele mesmo era grato ao seu coração ver a maré de liberalidade fluindo ao redor de seu santuário dos representantes das 12 tribos. Era grato ao seu coração marcar as ações dos dignos de Davi no dia de sua rejeição. Era grato ao seu coração traçar o caminho devotado das Priscilas, dos Áquilas e dos Febes e de uma data posterior. E podemos acrescentar, é grato ao seu coração neste dia de tanta mornidão e profissão insípida, contemplar aqui e ali. Um amante sincero de Cristo e um trabalhador devotado em sua vida. Que o Espírito de Deus incite nossos corações a uma devoção mais completa, que o amor de Cristo nos constranja mais e mais a viver, não para nós mesmos, mas para aquele que nos amou e nos lavou de nossos pecados, escarlates em seu sangue mais precioso, e nos fez tudo o que somos, ou sempre esperamos ser. Creio que concluímos, né, George, o capítulo 7, não é isso? Isso. A gente Já pode deixar o são. capítulo 8 para a próxima Sim, reunião, sim. se eu permitir. Sim, pensei aqui também, né, falar aqui com os irmãos, como também não houve nenhum comentário, então só foi mesmo leitura, a gente falta um minutinho só para as 9, a gente pode estar encerrando, agora já são 9 horas em ponto, né? Então a gente podemos estar encerrando, viu, irmão? E, e aí nós continuamos. Aí você posta lá, por favor, tá, Jorge? Em português. E aí continuamos na próxima semana, se eu permitindo. Então chegamos ao fim dessa reunião. Irmão Leones, você pode agradecer, irmão? Vou só estar tirando a gravação. Oi.